Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, Let's open our Bibles in the book of no Job, capítulo 1, por favor. chapter 1. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre adoração em meio ao caos. And I would like to speak a little bit about worship amidst the chaos. E nós vamos ler a princípio do versículo 1 até o versículo de número 5, final do versículo 5. We will Ok? read from verses 1 to 5. E eu vou pedir para que o abençoado já leia em inglês, para a gente poder aqui avançar. Pode ler. So I'll querido. ask him to start reading in English so we could move forward. So Job chapter 1, verses 1 to 5. This says, In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all of the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. O texto a priori nos dá informação sobre quem Jó ele era. The text begins telling us who Job was. Você vai ver que é uma curta biografia. You see a short biography of him here. De início nós observamos e o conhecemos por Jó, Right now, at the beginning, we homem chamado Jó. hear about a man called Job. Isso é importante, And this is important porque você pode substituir o nome Jó pelo seu próprio nome. because you can replace Job's name for your own name. Pessoas comuns e simples que servem a Deus Common people, regular people who serve the Lord, e que têm características, which have characteristics. têm história. They have history. A Bíblia diz que Jó ele era um homem que tinha um caráter extraordinário. The Bible says that Job had an extraordinary character. Ele era íntegro, correto, He was temia a Deus, upright, he was blameless, he feared se God, mantinha afastado do mal. and he shunned evil. Portanto, essa é uma primeira condição que ele exibe. Ele é um homem grande no seu caráter. So this is the first characteristic that we find about Job. He was great in his character. Mas também diz que ele era um homem que possuía muitas riquezas, But it muita also propriedade. says that he was a rich man. Ele era o homem mais rico de toda aquela He região. was the richest man in that area, in that Então, region. ele é um homem que ele é abençoado no seu caráter, é um homem que possui posses, So he's a man who is blessed in his character. He has possessions, e é um homem que tem um relacionamento de proximidade com Deus. and he is a man who is close to God. He has a relationship with God. Porque a Bíblia diz que os seus filhos, quando reuniam-se para os seus banquetes, Because the Bible says that when his children would gather for feasts, que ele se levantava de madrugada that he would wake up Bem in the early cedo. morning, e oferecia holocaustos em favor de todos eles. and would offer burnt offers for each one of A them. grande preocupação de Jó era com o estado da sua família, And his greatest worry was about his family, se eles agradavam a Deus ou não. if they were pleasing God or not. E essa preocupação permanente And this constant preoccupation, this constant worry, fazia com que Jó tivesse essa prática habitual constantemente. made Job to have that custom about offering the Ele se sacrifices. levantava e orava pelos seus filhos. He would raise and pray for his children. Então, ele é um homem próspero, So he was prosperous. abençoado por He Deus, was blessed by God. e mais do que rico, And more ele é than um rich, homem espiritualmente responsável. He was a man who was spiritually responsible. Um pai que se preocupa com seus filhos. A father who cares about his children. Enquanto ele trabalha, os filhos descansam. While he was working, his children were Isso é resting. uma prática habitual da paternidade, pais que cuidam dos seus filhos. This is a regular practice of fatherhood, to care about your children and care for them while they rest. E o que é importante você observar And what it is important for you to observe é que enquanto Jó trabalhava na terra, is that while Job was working on the earth, o seu nome era citado no céu. his name was mentioned in heaven. Deus está falando sobre o seu nome, quem ele era. God is talking about who he is, who Isso he was. acontece quando Satanás, em determinado momento, ele se intromete numa reunião no céu. This happens when Satan goes into a gathering that was happening in heaven.
E Deus pergunta, de onde você vem? And God asks him, where are you coming from? E ele responde, rodear por toda a terra. And he says, I was going around the earth. Deus então menciona Jó. And then God mentions Job. Não é o inimigo que menciona Jó. It's not the enemy who mentions É Job. Deus que diz, observaste tu meu servo Jó? It's God saying, did you notice my servant Job? Porque lá na terra não existe ninguém como ele. Because on earth there's no one like him. Ele é um homem temente ao meu nome. He fears my name. Não há ninguém como ele, íntegro, reto. There's no one like him, E que se upright, afasta do blameless, mal. who shunned evil. Mas é importante você perceber que Deus, quando fala de Jó, o chama de servo. But it is important for you to observe that when God talks about Job, he calls him servant. Deus não fala da riqueza, não fala do que ele tinha. God is not talking about his riches or what he had. Fala de quem ele é. God talks about who he was. Porque para Deus o que é importante é quem você é. Because for God, what matters is who you are. É importante o seu coração, Is your heart a matters for sua God. devoção. Your devotion matters to É God. importante a sua retidão. Your righteousness matters Então to Deus God. olha e fala quem ele é. So God looks at him and says who he was. E à medida que Deus pronuncia o seu nome no céu, And as God mentions his name in heaven, Satanás com ousadia, ele fala, tá certo, ele é o que ele é porque o Senhor o protege. so Satan tells God, wow, he is like that because you were protecting him. Ele é abençoado porque o Senhor colocou uma cerca para protegê-lo. He is blessed because you put a fence around him and you are protecting him. Agora, tire essa proteção. Now remove that protection. E o Senhor vai ver se ele permanece sendo o mesmo homem. And then you will see whether he will stand being the same man. Se ele permanece sendo a mesma pessoa. If he will continue to be the same person. E é importante você entender o que Satanás está dizendo, And it is important for you to understand what Satan is saying. porque ele está acusando o próprio Deus Because he's accusing God de beneficiá-lo. of giving him E benefits. por essa razão ele tinha esse procedimento. And that's because of God's benefits that Job was like that. O diabo não está usando a mentira para subverter o coração de Deus ou da humanidade. Satan was not using lies to subvert God's heart or Ele mankind's está heart. usando a verdade. He was using truth. Ele está dizendo, olha, ele é o que ele é porque o Senhor o protege. He was using truth to say, wow, he is what he is and who he is because you were E protecting him. nós sabemos que isso é verdade. And we know that this is true. Não existe nenhuma pessoa que viva nessa terra There's no one who lives on this earth que, se Deus tirar a mão sobre ela, that if God removes his hand over them, deixar de protegê-la, quits protecting them, que ela vai prevalecer. that they will prevail. O que nos mantém em pé, sustentados, What sustains them and what keeps them standing é a mão de Deus cuidando de cada um de nós. is God's hand caring for each É one Deus of us. provendo a nossa vida, Is God providing for our life, protegendo os nossos dias, protecting our days, provisionando ao nosso coração. giving us provisions to our hearts. Olha, Jó ele é quem ele é porque o Senhor faz tudo isso por ele. God is who he is because of what God did for him. Mas o dia que o Senhor deixar de fazer, But the day that you stop doing that, o Senhor vai ver se ele não muda quem ele é. you see that if he won't change who he is. Deus então ouve aquele desafio, So aquela God proposta, listened that challenge e diz, olha, eu vou tirar a cerca que o protege, and he says, okay, I'll remove the fence, ok? Mas não toque em sua vida pessoal. but just don't touch in his life. Você pode tomar tudo que ele You tem. can take away everything he A has. Bíblia diz no versículo 13 que The Bible Satanás says- saiu da presença de Deus. On verse 13, that the devil left God's presence. E a partir desse momento, do versículo 13 até o versículo 18, And from verse 13 to verse 18, ele perde tudo que ele tem. Job lost everything he had. Ele perde o seu emprego, He loses his job, ele perde os seus he negócios, loses his a businesses, porta é fechada, doors are closed, a conta no banco também ela é fechada, his bank account is closed, os seus negócios terminam. his business are over. Literalmente, Jó, ele faliu. Job was broken. He Quebrou. was bankrupt. Mas a pior dor que ele enfrenta nesse exato momento But- não é só a perda dos seus negócios, But the worst pain that he felt at that moment was o not que just para losing his muita gente já businesses, seria pesado. which for us would already be heavy, A difficult. Bíblia diz que ele também perde relacionamentos. The Bible says that he also lost relationships. Diz no versículo 18 até o versículo 19 It says from verse 18 to verse que em 19 determinado dia, that in a given quando day, os filhos de Jó se reuniam como era costume, when his sons and daughters were gathered, que um vento veio sobre aquela that casa, a wind came upon that bateu house, sobre as paredes daquela casa, over those walls, e toda aquela casa desabou sobre os filhos de Jó. and that house fell down upon his 10 children. filhos
his 10 children, 7 meninos e 3 meninas. 7 boys and 3 girls. Todos eles faleceram ao mesmo tempo. All of them died at the same time. Eu não sei se vocês já frequentaram um velório de uma família inteira. I'm not sure if you already attended a funeral for a whole family. Eu já tive que celebrar uma situação como essa de uma família inteira. I already had to officiate a Filhos situation com like seu that. pai sendo sepultados. Fathers and children being buried together. A dor realmente, ela corta o nosso coração. Não há palavras para se dizer. There are no words to express the pain in our hearts at that moment. Só Deus para nos ajudar. Only God to help us. Jó perde seus 10 filhos. Job lost his 10 children. Em meio ao que ele está enfrentando, In the midst of what he's facing, o que se espera dele nesse exato momento? what is expected from him at that given moment? Ele pode reagir de uma forma cruel, He could- cheia de amargura. He could react with bitterness and in a cruel way. Ele pode culpar o próprio Deus. He could blame God himself. Ele está vivendo um vendaval muito duro. He's going through a harsh storm. Um terremoto que abalou as estruturas emocionais de sua casa. An earthquake who shook his structure. Ele pode se calar, He could reclamar, be quiet and complain, esbravejar, culpar a Deus, murmur and blame God se revoltar. and revolt. Mas veja o que ele faz em meio às perdas, em meio à dor que ele carrega, em meio ao momento difícil. But pay attention to what he does amidst his losses and the moment that he was going through. Versículo 20 e Verse 21 20 and 21 até o 22. until 22. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Você percebe que esse homem tem um procedimento. You realize here that this man has a specific way of behaving. Ele tem uma conduta de vida. He has a way to behave, E ele demonstra com suas atitudes and he shows with his actions aquilo que ele acreditava. what he believed, O Deus que ele servia. the God that he served, E que ele não servia por conveniência. and that he was not serving him for convenience, Porque as coisas estavam boas. because everything was good. E quando elas estivessem ruins, ele se afastaria. And when they went bad, he would just go away. Ele serve a Deus independente de ter. He serves God even if he doesn't have anything. Você vê que em meio à dor, You see that amidst his pain, ele escolhe a adoração. he chooses to worship. A Bíblia diz que ele se curva The Bible says that he knelt down, e lá ele adora. fell to the ground, and E a worshipped. adoração dele fala de perdas. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O And Senhor deu, o Senhor tomou. And his worship talk about his losses. You know, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Mas em meio à dor da perda, ele está adorando. But amidst the pain of his loss, he's worshiping. Não existe nenhuma pessoa nessa vida There is no one in this life que vai passar por ela that will go through this life sem experimentar o que é perder. without experiencing loss. Jó está dizendo, Job is saying, Deus me deu, God gave me, mas agora eu perdi. but now I lost it. E Deus estava envolvido no processo. And God was part of that process. E Jó está lá, é um homem fiel. And Job is there, he's a faithful man. As pessoas podem questionar, olha, dada a minha fidelidade, eu mereço ser bem tratado. People may question, well, because I was faithful, I should be treated well. Eu sou fiel, I'm faithful. eu sou ofertante, I give to the eu church. sou dizimista, I give my tithes. eu tenho um caráter que agrada a Deus. I have a good character who pleases God. Por que nós temos que passar por isso? Why do we have through this situation? Deus não me ama, God doesn't love me. não se importa, He doesn't care. porque o que eu estou enfrentando Because what I'm facing, não combina it's not matching entre o que eu ofereço what I'm offering e o que eu recebo. and what I'm getting. Como se a nossa vida fosse resumida só a um instante, a um momento. What if, just like if our lives were resumed to a single moment, E ela não fosse feita de estações, and it was not made about seasons, de ciclos, cycles, onde Deus termina um ciclo e abre outro. where God ends a cycle and starts another. Nós temos o ciclo da primavera, We have spring, do verão, do outono, do summer, inverno. fall.
que vem sobre a winter, nossa vida. that they come over our life. São as estações da vida. They are the different seasons of E life. Deus espera que você viva And God expects you to live sendo a mesma pessoa being the same person que o ama, that loves Him, que o serve, that serves Him. independente da estação que você Doesn't possa matter viver. the season that you were going through. Quando Deus abre a porta, When God nós opens the door, adoramos. we worship. Quando Ele fecha a porta, When He nós closes the door, adoramos. we worship. Se Deus fizer, Ele é Deus. If God does, He's God. Se não fizer, Ele continua sendo If Deus. He doesn't do anything, He's still God. Não adoro pelo que Ele faz. I don't worship Him for what He does. Eu adoro pelo que Ele é. I worship Him for who He is. E Ele é Deus. And He is God. O texto diz que esse homem rasga o seu manto. The text says that he tore his robe. No hebraico, isso é gesto de dor intensa, In the Hebrew culture, that was a way of expressing intense pain, de perda irreparável. of a loss that could not be recovered. Ele rapa a sua cabeça. He shaved his head. É sinal de humilhação, de luto. It's a symbol of grief and humbleness. É quebra de orgulho. It's his pride being broken. E ele se lança em terra. And he fell to the ground. Essa é uma ação de prostração total, This is a full surrender de reconhecimento de dependência, of recognizing his dependence, de submissão total. of submitting himself completely to É o God. lugar mais baixo fisicamente que alguém possa se encontrar. It's the lowest place that someone can physically be. Quando você diz, eu não tenho mais o controle, When you say, I don't have control o anymore, controle é dele. God has the control. E então ele adorou. And then he worshipped. Do lugar mais baixo que alguém possa chegar. In the lowest place that someone could go, Em meio a muita dor, amidst a lot of pain, Jó recusa Job refuses. imaginar que Deus não o amava, Imagine that God didn't love him, que Deus não tinha interesse em sua vida, that God didn't care about que him, Deus não se importava. God didn't care. Ele não está preocupado com isso. He's not worried about that. Ele está preocupado em adorá-lo He's worried about worshiping God e não permitir que esse momento de inverno, and not to allow this moment of winter, this season of difícil, winter, duro, this hard, difficult moment, roubasse dele o privilégio would steal from him the privilege da adoração. of worship. Essa adoração aqui no original no hebraico This worship in the original text in Hebrew significa se curvar, means to bow se down, prostrar, into se the ground, render completamente. to surrender É a completely. ideia de submissão total a It's Deus. the idea of complete submission to God. No grego, no Novo Testamento, In the New Testament Greek, significa beijar, it means to kiss, significa se inclinar com reverência to profunda. bow with profound reverence. Então, não é só ato de cantar It's not just about singing, ou de louvar, of worshiping. é um ato de rendição total. It's an act of complete surrender. Esse homem está lá adorando This man is worshiping, e Deus observando. and God is watching. Mas é bem da verdade, quando a terra está em movimento And the truth is, while the earth is moving, e as pessoas enfrentando os seus dilemas and people facing their e dilemmas lutando no and seu dia a dia, in fighting every day, como é que o céu se encontra? how is heaven? Porque nós não podemos ter uma visão só da terra, nós somos filhos de Deus que vão morar no céu um dia. Because we cannot keep just our eyes on the earth. We need to have a way of understanding heaven as well, because we are sons of God that will live there one day. E às vezes nós enxergamos a terra a partir da terra. And sometimes we look to earth and the circumstances through an earthly perspective. E Deus quer que você enxergue a terra a partir da visão do céu. And God wants you to see earth from a heavenly perspective. Isso me faz lembrar de um homem chamado João, This reminds me of a man called John, que foi preso, exilado na ilha de Patmos. who was exiled in Patmos Island. Ilha de Patmos. O imperador quis matá-lo, The emperor wanted to kill him. não conseguiu. He wasn't able to do it. Ele é enviado a essa ilha So he is exiled to that island sozinho. alone. O seu momento é difícil. He's in a difficult moment. A igreja sofre, The church is suffering, mas de repente Deus lhe dá uma visão. but suddenly God gives him a vision. E ele vê And he o sees Cristo glorificado. Jesus in his glory. Logo depois ele vê, tem a visão das 7 igrejas do Then he sees the Apocalipse. 7 churches. Sardes, Filadélfia, Sardes, Filadélfia, Esmina. E ele vê, deve ter sido muito And desanimador he was let down by what he saw. quando ele viu o estado das igrejas, When he saw the way the churches were, envolvidos
com idolatria, engaging in idolatry, Jezabel, prostituição, Jezebel, prostitution, perda do primeiro amor. losing their first Ele love. está lá, exilado, He's exiled. perseguido pelo imperador. He's being persecuted by the emperor. Ele tem essa visão da igreja. He has this vision of the church. Mas no capítulo 3, de repente, Deus fala com ele, olha, uma porta no céu se abre. But on chapter 3, God speaks to him and he sees an open door in E heaven. ele recebe uma ordem. And he receives an order. Sobe e veja. Come up here and see. E o que ele vê? And what he sees, Ele vê o Cristo ressurreto e glorificado. he sees the Christ living and glorified. Ele vê Deus cumprindo o seu propósito. He sees God fulfilling his purpose. Ele vê a reunião da igreja no céu. He sees the gathering of the church Ele in vê o heaven. trono. He sees the throne. Ele vê as nações sendo julgadas com justiça. He sees the nations being judged with E o justice. reino dele sendo alicerçado. And his kingdom being established. O seu reino que dura de geração a His geração. kingdom who lasts from generation to generation. Ele vê a situação a partir do céu. He sees the situation on heaven's Enquanto perspective. havia dor nele aqui na terra, While there was pain in his life here on earth, veja o que ele observa. Apocalipse see capítulo what he 5. sees in Revelation chapter 5. Pode ler. Versículo 1. Starting from verse 1, Revelation chapter 5. Até o versículo... Pode ler o capítulo todo. Bora. Let's read the chapter. Todo o capítulo, gente. Bora. The whole chapter. Revelation chapter 5. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or to look inside. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth." Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000s times 10,000s. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth, and on the sea, and all that is in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The 4 living creatures said, "Amen," and the elders fell down and worshipped. Como o céu se encontrava em perfeita adoração, How was heaven in perfect adoration? adorando aquele que reina para todo sempre. Worshiping the one who reigns forever. Deus mostra para João God shows John como o céu se encontra. how heaven was. Nada abala a estrutura do céu. Nothing shaking heaven's structure. Enquanto ele enfrentava situações difíceis na terra, While he was facing difficult o circumstances on céu earth, se mantinha atuante heavens kept working e Deus sendo adorado. and God being worshipped. Hoje, nesse exato momento,
é assim que o céu se encontra. Today, in this right moment, this is how heaven is. Enquanto nós enfrentamos as nossas lutas, While we were facing our struggles, as nossas perdas, our losses, lá o céu continua nesse culto maravilhoso. heaven continues to host this amazing worship service. E como é maravilhoso você pensar And how wonderful it is for us to imagine and understand em juntar a sua adoração and to gather your worship com a adoração que já ocorre lá em cima. with the heavenly worship that is already happening. Isso não tem a ver com o que você está passando. It's not about what you were going through. Tem a ver com quem você é. It's about who you Você are. é filho de Deus, You were son of God, criado para o louvor de sua glória. created for the praise of His glory. E o único momento que você vai poder adorar a Deus em meia dor And the only moment in which you can worship God amidst pain é aqui na terra. is here on earth. Porque lá no céu Because in heaven, não existe mais dor. there's no pain anymore. Então a sua adoração aqui hoje, So your worship here today, ela tem preço, tem valor. it is worthy. It has worth. Porque é só aqui Because it is only here que você pode adorar em meio às perdas. that you can worship Perda da amidst saúde, losses. de pessoas que você Losing ama, health, losing people that you de love, recursos. losing resources. Mas o que nos move não são essas coisas. But what moves us are not those O things. que nos move é What quem Ele moves us é. is who God is. Então surge uma grande pergunta: por que adorar? So there's a great question here. Por quê? Why to worship? Por que Why? nós adoramos? Why do we worship? Primeiro, porque Deus é digno. First, because God is worthy. Capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse, Revelation chapter 4, verse 11. primeira expressão diz: First expression says, Tu és digno you are worthy, de receber glória, our Lord and God, to Honra. receive glory and honor and power. For you created all things, and by you they were created and have their being. porque adorá-lo, porque Ele é digno. Why to worship Him? Ele Because é He's digno worthy. de receber adoração. He's worthy to receive honor A and adoração não praise and começa em worship. nós, começa no céu. Worship doesn't start on E ela é us, it started derramada in sobre a heaven. terra, And He is poured over earth, entre homens e mulheres amidst men and women que desejam adorá-lo. who desire to worship Him. Não só por aquilo que Ele faz, Not just for what He does, mas por quem Ele é. but for who He is. Ele é digno de receber adoração. He's worthy to receive praise. Mas a pergunta é: e quando adorar? But the question is, when to worship? Note o Salmo 34, versículo 1. Take a look at Psalm 34, verse 1. Porque o texto diz: Because the text says, Bendirei ao Senhor em todo tempo. I will extol the Lord in all times. Quando é que eu adoro? When I'm going to A worship? resposta está no texto. The answer is in the text. Quando que eu adoro? When I'm going to worship? Em todo At all tempo. time. Quando as coisas estiverem boas When things are good ou não. or not. Quando eu estiver recebendo filhos When I'm receiving ou eles se children despedindo de nós. or when they're Quando as going coisas away. estiverem perfeitas no meu dia. When things are perfect in my day. Ou quando você estiver enfrentando o que Paulo falou aos Efésios, o dia mau. Or when you are facing what Paul said to the Ephesians, the bad day. Mas quando o dia mau chegar, But when the bad day, the suffering comes, tome a armadura de Deus para resistir take God's armor to resist e prevalecer. and to win. E em meio ao que você está fazendo ou vivendo, And amidst what you were facing, doing, or living, continue adorando a Deus. continue to worship God. Toda a criação o adora. All creation worships Him. Salmos 19 e 1, por favor. Psalm 19:1. It says, "The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of His hands." Os céus proclamam a glória de Deus. The heavens declare the glory of God. Veja o que um dia faz ao outro dia. See what one day says to the other, day after day. Um dia anuncia as obras de Deus ao outro dia. Day after day, they pour forth speech, E assim faz menção do nome de Deus. and yet their voice goes all the earth, and they worship God. A criação está permanentemente adorando a Deus. Creation is constantly worshiping God. E nós fazemos parte. We are part. Deus nos deu esse privilégio. God gave us this privilege. Você vai ver Paulo e will see. Silas na prisão. Paul and Silas in prison. O momento é difícil, The moment is difficult, é complicado. it's challenging. Eles tinham acabado de sofrer açoites They already were whipped por causa do nome do Senhor. because of the name of the Lord. Mas em meio àquela dor e à prisão, But amidst that pain a and Bíblia that, diz
que perto da meia-noite, The Bible says that around midnight, na noite mais profunda, in the darkest of the night, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Paul and Silas were singing songs of worship to the Não é Lord. a prisão que vai impedir. It's not prison who will prevent. E para alguns a prisão não é física. And for some here, the prison is Ela é uma not prisão physical. emocional. It is emotional. É uma prisão porque você tem uma família que não te ajuda. It is a prison because of a family that you have that is not helping you. É do lugar que você veio. It's from the place that you came from. Literalmente uma prisão. A prison, Mas em meio à prisão, but amidst prison, você pode adorar a Deus aonde você you se can encontra. worship God where you are. Você pode glorificar o seu nome. You can worship His name. Porque nós não adoramos por conveniência. Because we are not worshiping because it is convenient. Nós o adoramos por quem Ele é. Because we worship Him for who He is. E Ele é o nosso Deus. And He is our God. A resposta de Jó naquele exato momento Job's answer at that given moment, at that exact moment, é a resposta de quem confia o destino da própria vida ao Criador. is the response of someone who entrusts his own destiny to the Creator. É a resposta do coração rendido. It's the response of a surrendered heart. É a resposta de quem compreende a soberania de Deus. Is the response of someone who comprehends God's sovereignty. É a resposta daquele que, com sua decisão, Is the response of someone who decided reafirma que serve a Deus. and reaffirmed that he serves the Não por Lord. aquilo que ele faz, Not for what God does. e ele faz, And He does. mas sobretudo But overall, pela consciência for knowing de quem ele é. who God is. E ele é Deus. And He is God. Ele é Deus. He e é is o God. nosso Deus. And He is E our mais God. do que ser o nosso Deus, And more than being em our razão de God, nossa fé, it's the reason of our ele faith. se tornou nosso Pai He Celeste. became our Father, our Heavenly Digno de Father, honra, worthy of de honor, admiração, of de admiration, louvor. of worship, of praise. Isso é uma das coisas mais lindas dentro da paternidade. This is one of the greatest things in paternity, É in quando os fatherhood, filhos correm para os pais. is when children run to their father. Talvez os filhos não tenham a dimensão de como isso é importante para um pai. Maybe the children doesn't understand how important that is for Porque é their muito fathers. natural o pai estar o tempo todo cuidando. Because it is natural for a father to be all the time caring for his children. E dentro da paternidade, And in fatherhood, o pai ele provê, the father provides, protege, protects, cuida, cares, dá direcionamento. he guides. Não diz a Bíblia que os filhos são como flecha na mão do valente? The Bible says that the children are like arrows in the hands of E que the warrior. a intensidade é o pai que dá quando puxa o arco. And it's the father who gives the intensity and the strength. A direção não é o pai que aponta And para onde it's- vai lançar a flecha. And it's the father pointing the direction when he is throwing the arrows. E quem solta a flecha não é o próprio pai. And who releases the arrow is the father. Tudo isso é trabalho do pai, da All of this paternidade. is part of fatherhood. Mas como é bom quando um filho que recebe todo esse cuidado, But how good it is when the children who receive all this care, ele vem ao pai para beijá-lo, they go to the father to ele vem kiss ao him. pai para sentar em seu colo. They go to sit on their father's A lap. palavra é admiração. The word is admiration. Como é bom ter filhos que admiram o pai, How it's good to have children who não admire só por their aquilo que ele father. faz, Not just for what he mas does. porque no discurso do filho, ele é o melhor pai do mundo. Because in the speech of the children, that is the best father of Mas the existe world. um pai celeste. But our heavenly Ele é sobre Father, todos os pais. who is above all fathers. Pai que Paulo falou aos Efésios. A father that Paul says to the Ephesians, Há um só Deus there is only one God e Pai de and todos, Father of all que é of por us. todos. Who is for E all. esse Pai é digno de louvor e And this admiração. Father is worthy of praise and admiration. Eu não sei qual é a situação que você está passando. I don't know what is the situation that you were going through. As perdas que envolvem o seu The processo. losses that you were going through right now. Deus te chamou, God called you. Ele vai te levar a um destino. He will take you to a destination. A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai The completá-la. Bible says that the work that he started, he will complete. Mas há um processo. But there is a process. E o processo nem sempre é And the agradável. process not always is pleasant. Mas fique tranquilo, papai But- vai te levar Be calm, ao because ponto Father will exato take da you história que Ele planejou. to the place that he planned for E you. os planos que Ele tem a seu respeito And the plans that he has for são you planos de paz, are good plans e não de of mal, peace and not evil, para dar o fim que vocês esperam. so he can give you the Disse end o that you profeta expect. Jeremias.
Said the prophet capítulo Jeremiah, 29, 11. chapter 29, Sou verse eu que 11. tenho pensamentos de I paz know a the thoughts vosso that I have for you, respeito, about you, para te dar o fim que vocês to desejam. give you the end that you. Talvez hoje that you você want. chegou a esse local. Maybe you got here O today. primeiro trimestre do ano já terminou. The first quarter of the year is gone. Estamos em abril We are in April, e já bateu a porta do seu coração situações de dor, and you already are facing situations of pain, perdas. of struggles, of losses, E você começa a questionar quem Deus é. and you were questioning who God is. Mas eu queria hoje chamar a sua atenção But I want to draw your attention para que meio que está acontecendo no seu dia a for dia. amidst everything that is happening on your daily life, A ausência de filhos the absence of que children não ligam, não that visitam, are não not se calling, importam, not visiting, they don't perdas de care, situações que você ama, losses of perda situations de that you like, saúde, that you love, loss of dificuldades health, pessoais, que personal em meio struggles. a todo ciclo difícil, that amidst all of difficult cycles, que você levante uma adoração ao Senhor dizendo: may you raise worship to the Lord, Deus saying, deu, Deus tomou, God gave, God took away. bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Será que tem um povo aqui hoje, Is de there manhã, people here in this morning que deseja juntar a sua adoração com a adoração do who céu? wants to join their worship with the heavenly worship? O céu está em perfeita adoração o tempo Heavens todo. are in perfect adoration Você vai ao all seu the time. trabalho, mas tem adoração no céu. Você se encontra com a família, o céu está em You go adoração. to work, the heavens are worshiping. You gather, you meet your family, heavens are worshiping. Você vem para a igreja, o culto no céu já começou. You come to church and the worship service in the heavens were happening already. E jamais vai terminar. And it will never end. Mas Deus espera que você hoje But God expects you today junte a sua adoração to gather your com worship os anjos que estão cantando ao redor do trono. with the angels that are already A singing único around que é the digno de throne. receber To the one a who is glória, worthy to receive glory, a honra, honor, o louvor, worship, seja be a to adoração him para todos the sempre. adoration of his people Será que podemos forever. ficar de pé hoje Can de we manhã stand up together para adorar esse Deus to maravilhoso? worship this amazing God, Esse Deus que é digno de louvor. this God who is worthy of Talvez praise? o momento seja difícil, de rupturas, Maybe this is a breaking point for de you, dores, a difficult moment for you, a moment de of pain, diagnóstico of dado pelo médico que não te agrada. a medical diagnosis that it was not what you were waiting Talvez for or expecting. descobriram, seja uma enfermidade, um tumor, um problema. Maybe you found out about a disease or something, a problem, Isso vem trazer certo pesar à sua alma. and this may bring a sorrow to your heart. Mas você é filho de um pai maravilhoso, que é o teu pai, o teu Deus. But you are son of an amazing heavenly E Ele Father, tem your planos God, maravilhosos para a sua who vida. has amazing plans for your life. Não deixe de cantar. Don't stop singing. Às vezes, dançar em meia chuva. Sometimes dancing amidst the rain. Adorar. Worship. Dizer com a sua alma Say with your soul que Ele é bom. that He's Ele é good, bom. that He's Ele é good, maravilhoso. that He's amazing, Ele é o meu Deus, é o that meu He's Senhor. our God, E He's eu não our vou mudar Lord. quem eu sou I'm not changing who I am por aquilo que eu recebi. because of what I received. Eu adoro pelo que Ele é. I worship for who He is. Será que nós podemos dar um brado de louvor ao Can Senhor we worship que sai the da Lord terra right para now? se juntar no céu? To join heavenly worship, Onde você vai dizer, Senhor, eu te adoro. can you say, Lord, I worship you, Tendo ou não tendo, having or not having? tu és o meu You Deus. are my E God, eu vou te servir and I will serve por you toda a minha vida. for all my life. Podemos adorar, a igreja pode adorar. Can we worship? Can the church worship? Mas veja, adoração rasgada. You see, Abre o seu complete coração. worship. Open your heart. Deposita tudo nas mãos de Deus. Put everything in God's hands. Você não é diferente em vários aspectos da vida de Jó. You were not different from Job in many Jó rasgou as aspects. suas roupas, Job tore his robe. rapou sua cabeça, He se pôs com o shaved rosto his em terra, head. He knelt down and he went to the ground. foi beijar a face de He Deus, went to kiss his father's face, dizendo, tu és Deus. saying, "You are O God. Senhor deu, o Senhor tomou. You gave, you took away. Bendito seja o teu nome. Blessed be your name." Tem alguém aqui hoje de manhã que quer beijar a face Is de there someone papai? here who wants to kiss your father's face? Tem alguém que quer abraçar papai aqui hoje de Someone manhã? here wants to Tem alguém embrace que your quer- father, e se your alguém quer ir heavenly pro Father? colo de Deus hoje de Someone manhã needing some time with your father, e going dizer, te amo, and Senhor. saying, "I love you, Te Father. adoro, I Senhor. love you, Quero Lord. beijá-lo, quero I admirá-lo o want to tempo kiss todo. you, I want to Se isso admire é you. com você onde você está, If this então is você you, pode levantar suas can you mãos, raise pôr a your mão no hands, coração, se achar put your melhor, hand on your se heart. assentar, If you wanna ajoelhar, sit down, mas kneel é hora down, and- de nós But beijarmos this a is the moment for Deus. us to kiss the face Nesse of our mundo God, of afora, our Father.
desse mundo afora. throughout this world. Muitas pessoas estão questionando quem Ele Many é. people are questioning who he is. Não é possível que os próprios filhos vão questionar quem Ele é. It is impossible that his own children will question who he is. Sabe o que eu espero dos meus filhos? You know what I expect from my children? Não é que eles entendam tudo que eu estou It's fazendo. not that they understand everything that I'm doing. Eu tenho uma menina de 16 anos. I have a daughter of E um that is filho de 16 20 years anos. old and a son of that is 22 years old. A minha filha está no intercâmbio. My daughter New Jersey. is on an exchange, a student exchange Viemos in New visitá-la. Jersey. We were here É visiting her. aniversário dela. It is for her birthday. Mas tem coisas que eu falo para ela que ela não entende. But there are things that I tell her that she's not O understanding. meu filho está fazendo faculdade. My son is in college right now. Tem coisas que ele não entende. There are things that he doesn't understand. Mas eu não espero que ele entenda. But I don't expect him to understand Eu everything. espero que ele confie. I expect him to trust. Eu espero que ele confie I expect him to de trust que eu sou seu pai that I'm his father, e que eu vou fazer o melhor por ele enquanto eu viver. that I will do the best for him while I Deus espera live. que você entenda tudo God is not expecting you to understand everything, e que você vai ter resposta para todos os dilemas de sua vida. and that you will have answers for all the dilemmas that you may Do face. porquê que as portas se fecham? Why the doors are closing. Do porquê que as feridas vêm à alma? Why the pain is coming to the soul. Do porquê que as pessoas tratam o nosso coração com desprezo? a Why nossa vida com people are desprezo? despising our hearts. Que Deus espera que você faça. What God expects you to do É que você diga, Senhor, eu confio em is Ti. just say, Lord, I Eu trust confio em in ti. you. I trust E in por you. que que essa confiança é importante? And why this trust is important? Porque a Bíblia diz Because the Bible says, que os que confiam no Senhor those that trust in the são Lord, como os montes de they Sião. are like the mountains of Zion. Jamais se abalarão. They will never Não há be shaken. enfermidade, não há There's no perca, sickness, não há there's no crise, loss, não there's há no dor. crisis, Se você there's no pain. confia em Deus, If you trust in the Lord, Ele vai cuidar de tudo. He will care for Pro everything. louvor de sua glória. For the Quem worship of confia His no papai praise. aqui? É uma comunidade. How many of you trust in the Lord right now? If you trust in Him, can you raise your hands? Porque nós confiamos no Senhor, você Because we confia trust nele. in the Lord. Então levante as suas mãos. Raise onde your você está. hands. E você vai dizer, Senhor, eu And não you say, entendo Lord, tudo. I don't understand everything. Eu não compreendo tudo. I can't comprehend Mas everything. eu confio. But I trust. A história está nas tuas The mãos. story is in your A hands. igreja é tua. The church is yours. A família é tua. The family is o yours. ministério é teu. The ministry is eu yours. Sou teu. I'm Meus yours. filhos são teus. My children are Meu yours. casamento é teu. My marriage is As yours. minhas dores são tuas. My struggles and pains are Eu yours. lanço em ti toda a minha ansiedade. I give you all my anxiety Porque o Senhor tem cuidado because de nós. you are taking care Os of que me. confiam no Senhor, que são como Those Sião, who trust in the levante Lord, as mãos para or adorar. like E vamos Mount adorar, Zion, e vamos adorar. let's worship Him. Let's Vamos worship adorar. Him. Pode ir para adoração. We can worship now.